tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba de. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te bênçãos, bênçãos, Senhor.
Oxi, Quem se compara a ti, Senhor? Nós podemos procurar no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém se compara a ti. Não há ninguém como tu. Não há nada mais perfeito do que a tua presença. Oh, já provamos tanto, já vimos tanto, mas nada pode se igualar à tua presença, a majestade da tua glória, Senhor. Nós te exaltamos não por vocação, não porque nós queremos um ministério, mas nós te exaltamos porque tu és digno. Nós fazemos o que fazemos porque tu és digno, porque tu mereces. Porque tu mereces toda adoração, toda rendição do nosso coração. Oh, Senhor Jesus, nós fazemos porque tu mereces, porque és digno de ser exaltado no mais alto lugar, no mais alto lugar. Te exaltamos, Senhor. Podemos te orar, pelo Senhor pode merecer. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que presença é essa? Olha, tá difícil, hein? Tá fácil não, hein, gente? Tá fácil não. Bora, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? E de tudo na nossa vida, o Senhor é a parte mais importante, né? É difícil não chorar na presença do Senhor. A presença dele é inconfundível. Enfim, hoje nós vamos falar sobre cura emocional. Vamos falar um pouco sobre as dores da alma, dores que vêm através de rejeições, né? E hoje, como base bíblica, nós vamos utilizar Salmos, tá? Nós vamos utilizar os Salmos 147, versículo 3. 147, versículo 3. Capítulo 3. Vamos lá, diz assim, ó: Sara os quebrantados. Tô lendo aqui na minha Bíblia, tá? Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, ou ata as feridas.
dependendo da tradução aí da sua Bíblia que você está. Vamos entender como que funciona essa questão de cura emocional, né? A cura emocional, ela é uma restauração das áreas internas da nossa vida, né? Que foram afetadas por experiências dolorosas, momento de muita dor, né? Nem toda dor ela é visível, né? E nem toda ferida ela sangra. Mas isso não significa que o sofrimento ele não seja real. Muitas pessoas dizem amar a Deus, servem a igreja, cumprem com responsabilidades, mas carregam no interior, aqui dentro, mágoas não resolvidas, traumas antigos, rejeições profundas, perdas que nunca foram devidamente choradas e palavras que feriram mais do que atitudes. Para você curar alguém, você precisa ser curado. Para você libertar alguém, você precisa ser liberto. Para você salvar alguém, você precisa estar salvo. Pode um cego guiar um outro cego? Não pode. Não dá certo. Então, para que somos curados? Para curar. A dor que você passa hoje é o antídoto, é a medicação para curar outra pessoa que passa pela mesma situação que você passa. A dor que você vence, você te deixa apto para ajudar outras pessoas. E você pode perceber tudo aquilo que você vence. Pessoas que têm esse mesmo problema nessas áreas, elas são conectadas a você. E quando elas são conectadas, é justamente para que você possa curá-la, orientá-la, ajudá-la no processo de cura. Enfim, a Bíblia, ela não espiritualiza, como que eu vou dizer para você, o sofrimento emocional como se fosse falta de fé. Não é isso, porque a dor, ela é real. E pelo contrário, ela reconhece que o coração pode se quebrar. O meu coração, o seu coração, ele pode se quebrar. O seu coração e o meu coração, ele pode se entristecer e pode também adoecer. Eu posso ter o coração adoecido, você também pode. E a Bíblia não espiritualiza. Pelo contrário, ela reconhece isso, porque isso é do ser humano. Jesus, estou pegando uma informação aqui na minha Bíblia, tá? Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para restaurar o ser humano por inteiro, corpo, alma, espírito. Por isso, a cura emocional faz parte da obra redentora de Deus, da obra redentora do Senhor. Onde houve ferida, Deus quer trazer cura. Onde houver dor, Deus quer trazer o quê? Descanso. E aonde houver quebra, Deus quer trazer restauração para você. Nós vamos para o nosso momento de reflexão profunda sobre essa questão de cura, porque isso é muito mais profundo do que pode se imaginar. No Salmo 147, no qual eu citei aqui, no qual é a nossa base bíblica,
revela duas ações muito importantes para a cura. Duas chaves muito importantes para a cura. Ele diz assim, ó, ele sara os de coração quebrantado. Ele sara os de coração quebrantado e lhes ata as feridas, junta as feridas. Como diz aqui na minha Bíblia, 3, liga, ata as feridas. Essas duas palavras nos ensinam que a cura emocional, ela é processual, não instantânea. Ela não é instantânea. Instantânea, tipo assim, como se fosse uma cura física do corpo. Não é isso. Se você, por exemplo, está com uma dor física, você é curado, você sente ela na hora. A cura emocional, ela não é dessa forma, ela é processual, ela tem um tempo, e Deus respeita esse tempo com amor. Precisa de um tempo para se curar, um processo no qual não pode ser pulado, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui online, que às vezes fica mais fácil para mim olhar aqui na tela, tá? Deus sara os corações quebrantados. No hebraico, gente, quebrantar descreve algo que foi partido por dentro. Partido por dentro. Esmagado emocionalmente. Isso nos mostra que Deus não minimiza a dor emocional, nem trata como algo pequeno, como se fosse algo irrelevante. O Senhor não ignora, Deus, ele não ignora traumas de infância. Quem que não tem seus traumas de infância? Rejeições familiares. Quem nunca passou, gente, por rejeição? Relacionamentos abusivos. Perdas profundas, perda que causou uma dor na alma irreparável. Tem dores que são irreparáveis. Frustrações que mostraram nossa forma de viver. Mostraram, além de mostrar, ela nos moldou. Nos moldaram a nossa forma. Essas frustrações, quando vivenciamos ela nos molda até a forma como agimos com as pessoas. E o Senhor, ele se aproxima exatamente dessas áreas sensíveis da nossa vida. Eu tenho vários traumas de infância, no qual um desses traumas de infância foi quando eu presenciei, infelizmente, o meu tio esfaquear uma mulher na minha frente com uma faca. Isso é bem forte. E eu tinha 3 anos de idade e eu lembro como se fosse hoje. Eu ouço no meu ouvido o barulho dele amolando a faca. E eu ouço os gritos de quem foi ferida. Eu fiquei coberta com o sangue daquela pessoa. A minha mãe, na época, ela segurava uma bebê de colo. Não vou nem dizer a situação. Não vou nem dizer a situação. Após isso. E isso causou um trauma também. Não que isso doa, isso não dói mais. Mas eu lembro. Imagina eu lembrar dessa cena quando eu tinha 3 anos de idade. Então, esse trauma que eu vivenciei, ele me moldou.
ele me deixou mais fechada. Me deixou mais reflexiva. E me fez pensar em muitas coisas relacionadas a Deus. Enfim, a cura, para você obter a cura, presta muita atenção no que eu vou falar para você. Porque hoje eu trabalho com cura. Hoje eu trabalho com cura. Ela começa, a cura interior, ela começa quando paramos de negar a dor, para de esconder a dor, para de negar a dor. E permitimos que Deus a toque, permitimos que Deus trate com essa dor, com essa ferida. Tem que parar de esconder a dor, camuflar o sentimento. Essa é a palavra correta, camuflar. Como que eu sei disso? Sabe por quê? Eu tive que liberar perdão para uma pessoa. E aí eu achava na minha cabeça que eu já tinha liberado perdão para essa pessoa. E Deus mostrou para mim que não. Deus mostrou para mim que não. Como que eu descobri isso? Eu descobri porque eu fui parar no hospital. Porque eu peguei uma infecção por bactéria. Quase tive que amputar a perna direita. E quase que fui de novo, né? Eu já perdi as contas de quantos livramentos de morte Deus já me deu. E mesmo quando aconteceu a morte, Deus, Ele me ressuscitou. Isso eu vou contar quando eu terminar a gravação do meu testemunho para você. Quando eu tive a experiência pós-morte. Então, o que eu quero que você saiba é que quando eu achava que tinha liberado perdão, Deus mostrou para mim que não liberou perdão. E o perdão, liberar o perdão, ele dói bastante. Ele não é algo, parece simples, né? Mas para quem precisa liberar, não é. Ele é bastante complexo e doloroso. Porque, igual eu disse em um dos devocionais sobre liberação de perdão, não é por merecimento, é pela graça. É você deixar ir, é você não querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. É óbvio que a pessoa ela não fica impune, ela vai sofrer a consequência do seu ato, porque todas as nossas decisões têm consequências. Nada passa despercebido. Tudo que o homem planta, ele acaba colhendo mais cedo ou mais tarde. Então, quando eu precisei liberar o perdão, eu só consegui a cura interior, sabe por quê? Porque eu comecei a confessar. Eu comecei a parar de esconder o sentimento. Como assim? Eu falei para Deus mesmo que eu queria vingança. Eu comecei a falar para Deus o quanto eu queria machucar essa pessoa. Eu queria machucar a pessoa. Eu queria que a pessoa fosse ferida. Eu queria que a pessoa sofresse. E não pense vocês que eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe por quê? Porque nós somos curados para curar. Eu conheço o caminho da cura interior. Levou anos, mas eu descobri como ser curada. Eu descobri como atar a ferida, ligar a ferida. Porque Deus me ensinou a fazer isso.
E não foi porque alguém ensinou, porque eu vivenciei. Eu me autolibertei. Eu não precisei de alguém vir aqui e pôr as mãos pela minha cabeça e orar por cura. Eu mesmo fiz isso. Você mesmo pode se autocurar. Fazendo sabe o quê? Confessando. Parando de esconder o sentimento. Isso está tocando muito forte no meu coração para te falar. Não adianta querer esconder aquilo que foi feito. Não adianta querer esconder o que as pessoas fizeram contra você. Não adianta você querer esconder o sentimento que foi gerado por conta disso. Você precisa o quê? Colocar para fora. Tem pessoas que não conseguem colocar para fora, não conseguem romper com isso. Você precisa falar. Falar com quem? Primeira coisa, com Deus. Confessar para Deus. Parar de esconder os seus sentimentos, os sentimentos que foram gerados. Eu falava para Deus, eu quero machucar essa pessoa. Eu quero que essa pessoa sangre até morrer, eu quero que ela vá para o inferno. Eu parei de esconder. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a falar a verdade para Deus e querer parecer santa, isso é um outro pecado. Querer parecer santo, querer parecer espiritual. Tá querendo enganar a quem? Tá querendo enganar a quem? Tá querendo enganar a quem? Preciso ser espiritual, preciso parecer espiritual. Você não pode parecer querente. Você não pode parecer ser uma homem e mulher de Deus. Você tem que ser. Tem diferença entre parecer e ser de Deus. Sabe por que me toca? Porque quem fica com a vida amarrada é você, que não consegue liberar perdão. Porque se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Da mesma forma que a pessoa fez maldade contra você, você peca contra o Senhor. Você faz o que desagrada ao Senhor. Continua fazendo o que desagrada ao Senhor. E aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Quando você pede perdão e está com o coração quebrantado, porque Ele não resiste um coração quebrantado, Ele traz a cura para você. Ele traz o perdão para você. E por que você não pode liberar o perdão? Não queira se colocar no lugar de Deus, fazendo orações de feiticeiro. Fazendo orações de feiticeiro. Não seja um feiticeiro. Não seja um feiticeiro. Não, Kellen, eu não mexo com magia, não mexo com magia. Não, você não mexe, pode não mexer. Mas o seu comportamento é. O seu comportamento diz muito mais sobre você do que as palavras que você fala. Quando você começa a orar pedindo a Deus justiça, eu quero que o Senhor faça justiça. Você está fazendo uma oração de feiticeiro. Isso é pecado. Eu quero ver ser crente, eu quero ver ser de Deus quando alguém te afronta. Eu quero ver você ser de Deus quando alguém te dá um tapa na sua face e você tem que virar a outra.
quero ver se é de Deus. Quando Deus pede para você orar por quem te ofendeu. Quando Deus pede para você orar por quem te maltratou. Eu quero ver se é de Deus quando você precisa orar por pessoas que não merecem. Aí sim. Aí sim. Mostramos verdadeiramente quem somos. Sem máscaras. Você está entendendo? Sem máscaras. Sabe o que eu descobri? Que é muito mais prazeroso você não descer ao mesmo nível da pessoa. Autocontrole e domínio próprio são frutos do Espírito Santo. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei exatamente do que eu estou falando. Quando você é injustiçada e você precisa manifestar amor. Kelly, é difícil. De forma humana é difícil. Ah, mas o meu temperamento é assim. Ah, mas eu sou assim. Você é assim? Desculpas. Você se esconde atrás do seu temperamento para justificar a sua falta de educação, a sua falta de maturidade, para justificar o seu mau comportamento. Para de se camuflar. Para de se esconder. Para. Não era essa nem a direção do que eu tinha estudado. Não era. Mudou. Sabe por que mudou? Porque alguém precisa ouvir isso. Eu estou falando de dores que eu passei, onde eu tive que orar até mesmo por quem me traiu. Eu tive que manifestar amor por pessoas que me machucaram. Aí sim a gente vê quem é de Deus e quem não é. Na igreja todo mundo parece santo. Todo mundo é santo dentro da igreja. Você olha, parece tudo perfeito. As pessoas parecem tão santas. São piores que lobo. São piores que lobo, disfarçados no meio das ovelhas. Joio e trigo. Escuta o que eu estou te falando. Joio e trigo, eles crescem juntos. Joio e trigo, eles crescem juntos. Você não sabe diferenciar um do outro. Porque olhando aparentemente são iguais. Só que na época certa, Jesus vem para fazer a colheita e separar o joio do trigo, separar o santo do profano, separar o que é de Deus e o que não é de Deus. No tempo certo, Ele vem
Ele vem para separar. Como que a gente sabe quando uma pessoa é de Deus e quando a outra não é? Como que a gente sabe quem é o joio e como que a gente sabe quem é o trigo? Deus diz: conhecereis a árvore pelos frutos. Os frutos vai dizer quem é. Os frutos vai dizer quem que você é. Quando chegava na época de colheita do trigo e do joio, você sabe o que acontecia? E agora os trabalhadores chegou. Agora como que a gente vai colher o trigo correto? Como que a gente vai colher o trigo? Como que a gente vai saber o que é o joio? O que é o trigo? O que é o mato? O que é o sustento? Como que eu vou saber isso? Quando chega a época da colheita, sabe o que acontece? No tempo certo. Se a gente conhece a árvore pelos frutos, o trigo, por ele ter frutos, por ele dar o trigo, a ponta da onde está os frutos fica pesado. Quando esse fruto ele fica pesado, o que ele faz? Ele se enverga, ele tomba. Por quê? Porque o caule ele é fino e o trigo, a polpa, é maior, tem peso. O que acontece? Ele tomba. Olha só, ele tomba, ele enverga por conta dos frutos. Sabe aquele pé de mexerica, aquele galho de manga onde está lotado de fruto, que o galho enverga assim, ó, enverga, chega até quebrar. Esse é o trigo. Aí o que acontece? O joio, por não ter frutos, gente, isso é poderoso demais. O joio, por não ter frutos, ele permanece em pé. Não deveria ser o contrário? Não. Quem não tem fruto fica em pé. E o vento, e vem o trabalhador e arranca fora. Neste caso, o joio que está em pé é o fim para ele. Os trabalhadores vêm e arrancam fora. É assim que a gente sabe quem tem frutos e quem não tem, quem é joio e quem é trigo dentro de uma igreja, dentro de uma casa, dentro de um ambiente de trabalho. Você está achando que? Você está achando que é só dentro da igreja? Não, é em todo lugar. A forma como você lida com o trabalho diz muito sobre você e o Deus que você serve. A forma como você trata as pessoas diz muito sobre você e sobre o Deus que você serve. Você está achando o que? Santificação. Santificação, santificai-vos. Santificação não é para você se tornar santo, é as pessoas verem Deus através de você. A palavra de Deus precisa te moldar a ser uma pessoa melhor. Ninguém é perfeito, mas podemos nos tornar melhores. Não se justifique atrás do seu temperamento. Eu sou assim, eu vou morrer assim, e quem quiser que seja assim. Desculpa para justificar o seu mau comportamento, a sua falta de educação, a sua falta de caráter. Pare de se esconder. Comece a dizer para Deus a verdade de quem você é, o que precisa ser mudado, transformado. Voltando, eu estou tentando voltar à meditação. Nós estamos meditando, mas a palavra ela tomou uma outra direção. Se o Espírito Santo permitir, a gente volta. Muitas pessoas querem estar curadas, mas não querem passar pelo processo. Qual que é o processo? O processo da dor. Dói sim. Não é pouco, é muito. Toda mudança dói, gera desconforto.
gera confronto, entendeu? Confronto. Só que Deus cura com amor, não com violência. Ele não é como o ser humano. Deus, ele não remove apenas a dor. Ele te ensina, ele ensina a alma a voltar a confiar. Ele nos ensina a voltar a confiar novamente. O que bloqueia? Vamos falar sobre o que bloqueia. Porque, tipo assim, por mais que eu queira ser curada, existem alguns bloqueios. Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Por que umas pessoas são curadas e outras não? Por que outras recebem a cura de forma instantânea e outras não? Vamos a esses fatores? Um dos motivos do que nós falamos é silenciar a dor. É deixar ela lá quietinha, como se nada tivesse acontecido. Esse é um dos pontos. Espiritualizar tudo. Espiritualizar tudo. E nunca se permitir sentir. Não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu não posso sentir essas coisas. Por que não? Por que não? Não somos feitos de carne e osso? Não temos sentimento como qualquer outras pessoas? Somos humanos, falhos. Como eu disse lá no começo, no Salmo 147, Deus não rejeita o coração quebrantado. E precisamos parar de esconder os sentimentos que temos, as dores que temos. Outro impedimento, carregar culpa que Deus já perdoou. Quando Deus ele te perdoa, ele já lança fora, no lago do esquecimento, todo o pecado, todo o lamaçal do pecado, não se lembra mais. E tem pessoas que vivem continuando removendo, sendo que já foi perdoadas. Entende? Tem pessoas que se culpam. Ela quer se punir, se culpando. A pessoa mesmo não acha que não é merecedora, ela se culpa. Outro impedimento para a cura: não perdoar quem te feriu. Esquece, esquece. Não vai ser curada se você não perdoar a pessoa que te feriu. Ah, eu já perdoei, já. Então, você ora por essa pessoa, abençoa na vida dessa pessoa. Você não precisa estar perto, não precisa conviver, mas você ora por ela, você consegue orar por ela com amor, você consegue abençoar a vida dela? Faça o teste. Isso aqui era o que eu fazia. Isso aqui era o que eu fazia. Fingir, sabe o quê? Força. Fingir força quando há fragilidade. Tem pessoas que falam assim: nossa, você é tão forte. Você é tão feliz. Alegre. As pessoas que mais sorriem são as que mais choram. Um secreto. Eu descobri isso. Descobri isso. Só que esse choro no secreto é um coração quebrantado para o Senhor, entendeu? Quem chora para Deus, quem chora para Deus, tem um louvor, né, que fala assim: quem chora para Deus tem vitória, entendeu? Você está achando que Deus me livra do problema? Você está achando que Deus passa a mão na minha cabeça? Pelo contrário, Ele corrige quem ama. Se Deus não estiver te corrigindo,
Ele já te entregou aos seus próprios prazeres. Já nem fala mais com você. Isso dói, né? Era isso aí que eu fazia. Fingia força quando, na verdade, eu sou frágil. Parei de fingir, parei de esconder os sentimentos. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Apesar que eu sempre fui ensinada a ser forte. Deus, Ele não vai me livrar do problema. Ele vai me livrar dentro do problema. Ele não vai evitar que eu passe, porque tem coisas que eu tenho que passar para aprender. Para servir como remédio para você. Às vezes não é fruto de pecado, mas de sabedoria, conhecimento, inteligência, experiência. Como que eu vou te ensinar a perdoar se eu nunca passei por traição? Isso não existe. A Bíblia ensina que confessar, expor e entregar é o caminho para a restauração. Qual que é o caminho para a restauração e para a cura? Confessar, expor, entregar os caminhos. Após você fazer isso com Deus, o que você vai fazer? Você precisa pedir perdão para a pessoa que te feriu. Não vai fazer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Foi ele que me machucou. Não quero estar certa em nada, criatura. Não quero estar certa em nada. Não importa quem está certo ou quem está errado. Faça. Só faça. Libere. Deixa ir. Não tenha medo do confronto. Não tenha medo do confronto. Não tenha medo da batalha. Tem pessoas que não querem. Você tá doida? Eu não quero me desgastar. Não quero tocar nesse assunto. Na minha casa não pode nem falar nesse assunto. Confronte. Vão ficar presos até quando? Vão ficar escondendo até quando? Vão ficar no deserto até quando? Acabei de falar. Precisa trazer para a luz. Precisa confessar. Precisa expor. Precisa trazer para a luz, porque tudo aquilo que fica escondido, o mal tem poder sobre você, tem poder sobre a sua casa, tem poder sobre a sua família. Não naufrague, não morra no deserto. É questões de decisão. Tem confrontos que são inevitáveis. Se fosse assim, Israel não precisava ir para a guerra com espada. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele abriu a terra. Ele abriu a terra, sabe para quê? Para matar os desobedientes. Entendeu? Para consumir os murmuradores. Vamos lá, continuando. A cura, quando nós somos curados, ela transforma a nossa forma de viver, de enxergar as coisas. Como assim? Quando ela acontece, quando a cura acontece, o passado deixa de controlar o presente. O passado deixa de te controlar. Aquilo que aconteceu lá atrás já não tem mais domínio sobre você. Segunda coisa, a dor deixa de definir a sua identidade. Ela não vai dizer quem você é. Tem pessoas que ficam presas aos sentimentos de melancolia e esquece de viver o seu propósito. O medo perde a força. Como que você faz para perder o medo? Você faz com medo mesmo. Você vai para cima com medo mesmo. Só que quando você faz isso, que você rompeu o medo, quando você foi para cima do medo, você vai ver que as coisas se tornam muito mais fáceis. Eu tenho medo de falar.
Tem medo de falar? O que você vai fazer? Você perdeu o medo, você vai falar. Entendeu? Você está entendendo? Vamos lá. A sua alma encontra descanso. Vem uma paz, vocês não têm noção. O peso ele sai, se torna leve, entendeu? E o seu coração volta a confiar novamente. As pessoas que são curadas, que já passou por um processo de cura, elas amam mais, elas amam melhor, servem melhor e vivem com mais leveza. Entendeu? Agora eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu entro, meu Senhor, na tua presença para apresentar cada pessoa que está aqui ouvindo esse devocional de hoje. Hoje não foi só um devocional. Se é a palavra que liberta, se é a verdade que liberta, hoje essa pessoa recebeu tantas verdades que é impossível não se libertar. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que está aqui, Senhor, há quase 1 hora comigo. Que ela se encha de coragem para romper com o medo, com a procrastinação, com a falta de decisão. Ajude essa pessoa a liberar o perdão para aquela pessoa que quem feriu ela. Que ela te conheça de forma revelada, Senhor. Tira o peso da dor, da angústia, deixa mais leve. Que o dia de hoje seja, que ela seja impulsionada no dia de hoje a fazer aquilo que precisa fazer. Porque aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele comete pecado. Nos ajude, Senhor, a ser cheios de Ti, da Tua presença. Nos ajude realmente a ser de Deus, não parecer ser de Deus. No nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe o seu dia. Que seu dia seja extraordinário no nome de Jesus. Que aonde essas palavras não alcançou, que o Espírito Santo possa falar profundamente ainda mais no seu coração. Que você seja guiada e direcionada por Ele. Que Ele te ajude a romper com seus medos, com seus traumas e te ajude a ser uma pessoa melhor. Que o Senhor te ajude a inserir em você e reativar em você a sua identidade e real propósito. No nome de Jesus, declaro que o dia de hoje seja muito mais do que extraordinário. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe seu dia.